para mais um Correio TV Debate. A gente nasce, né, cresce, vira adulto, envelhece e morre. A única certeza, né, tem um ditado que a gente tem, é que a gente vai morrer algum dia. Mas o que eu acho que todo mundo busca, no final das contas, é envelhecer com qualidade. E esse é o tema do Correio TV Debate de hoje, né? Como envelhecer com qualidade. O Uberlândia está ganhando um projeto chamado Ateliê do Longe Viver. Vamos falar sobre esse projeto, quais são os objetivos dele. E eu converso, nós vamos receber aqui a dona Lurdinha Barbosa, que é eu vou dizer assim, um case de como envelhecer bem. Daqui a pouco eu vou contar a idade dessa menina. A gente não costuma perguntar a idade de mulher, né? Não é educado, mas no caso da dona Lurdinha, eu diria que porque é impressionante. E ela vai contar um pouco pra gente dos segredos dela, né? Para envelhecer bem, tão bem assim. E para ajudar a gente nessa conversa também, eu converso com as psicólogas Cristina Tavares e a Patrícia Pereira. Vou lembrar o seu sobrenome, Omena Pereira. Porque tem muito nome, né? Patrícia, Omena, Costa Pereira. Bom, primeiro, Patrícia, o que é esse projeto Longe Viver? Qual foi a origem dele? Como é que ele foi pensado e com quais objetivos? Nós somos um grupo de psicólogas que já estudamos há muito tempo juntas e estudando temas contemporâneos, né? E um deles, há um tempo, a gente vem estudando o envelhecimento. E a gente resolveu, então, levantar para a comunidade toda essa temática, né? Que é uma temática importante. Como a gente envelhece, a gente tem muita preocupação com a infância, com a adolescência, mas o envelhecimento tem que fazer parte dos nossos cuidados ao longo da vida, né? A gente sempre fala que a nossa cultura, né, diferentemente da cultura oriental, quando você pega países como o Japão, a gente às vezes trata mal o idoso, né? Ou trata mal no sentido de dar menos atenção, exatamente o que você está falando. Mas o que seria? Seriam encontros com pessoas da terceira idade? Então, esse ateliê ele tem a proposta, né, esse grupo de psicólogas, oferecer serviços, né, de psicoterapia de grupo para mulheres e homens, né, que estão querendo discutir sobre a maturidade e a longevidade, e grupos de reflexão. Né? Qual que é a diferença da terapia de grupo para grupos de reflexão? Então, o grupo de reflexão, nós temos um objetivo de trabalhar as questões do envelhecimento, temáticas, né? Mais informativo. Mais um grupo que trabalharia as dificuldades em termos psicoeducativos, vamos dizer assim, né? E a psicoterapia seria para trabalhar essas dificuldades mesmo, psicodinâmicas, da personalidade, dessas fases da vida, né? Então, a gente tem várias propostas no ateliê, desde uma psicoterapia individual até esse projeto que a gente está querendo lançar no dia 15, dos grupos de reflexão. Cristina, por que isso de trabalhar com a terceira idade? Qual que é a motivação para o profissional de psicologia, no caso, dentro desse projeto? Então, a motivação do nosso grupo, ela surgiu para cada uma de nós 5 de uma forma diferente. Né? Nós temos familiares que a gente acompanha, a gente sabe dos problemas enfrentados, nós temos interesse em planejar o nosso próprio envelhecimento ao longo, né, da vida, que eu acho que é como se fosse uma poupança, né, que a gente faz desses capitais sociais, né, um capital de saúde que a gente quer levar para chegar na idade da Lurdinha, assim, com essa vitalidade. Então, as motivações que nos levaram a começar esse grupo foram essas, né, individuais de cada uma, e a gente se encantou, assim, pelo tema em si, quando a gente começou a ter contato com o que está acontecendo em outros lugares, né? A gente visitou o Lab 60+, que acontece em São Paulo, a gente teve contato com o documentário que vai ser exibido no nosso evento, terça-feira, dia 15, o Envelhecência, e a gente viu quão importante é começar agora a planejar uma longevidade saudável, que isso é um processo. O envelhecimento ativo, ele vai ao longo do tempo, né, para a gente chegar lá na frente
como se fosse um novelo que a gente vai tecendo, a vida a gente vai tecendo um novelo e ele não pode perder a qualidade da sua tessitura, o novelo continua lá, porque apesar de sabermos estarmos mais próximos da morte, a gente não precisa viver como se já tivesse morrido depois que passou dos 70, a gente precisa continuar vivendo com qualidade, com atividade mental, porque o corpo ele pode até apresentar limites, César, mas a mente é livre. Mas tem um período da vida mais adequado para a gente já começar a se preocupar com isso? Porque é difícil você chegar com um jovem de 20 e poucos anos e fazer com que ele tome consciência disso. É difícil. Tem alguns que sim, mas é muito via de regra assim. Agora, em que momento que talvez isso já comece a ser mais fácil de ser evidenciado? Eu acho que depois dos 40, 45 anos, eu acho que já é um momento de a gente começar a se preocupar com isso, né? E começar a fazer esses investimentos nesses capitais, social, capital vital, né? Até o capital financeiro, né? Seriam esses 3 eixos? Seriam esses 3 eixos principais. Capital social deixa eu ver se tá claro, seria um ciclo de amizade, né? Não ficar tão dependente das relações familiares. Do ponto de vista vital, cuidar da saúde, se alimentar bem, fazer exercício físico. Exatamente. Né? Resumidamente. E do ponto de vista financeiro, ter independência financeira. Exatamente. Porque não adianta você ter vitalidade se não tiver dinheiro para fazer o básico. Seria basicamente esses 3 eixos. Exatamente, excelente. O nosso pensamento vai em torno dessas ideias, né, que a gente foi tomando contato e aí a gente resolveu lançar isso para a sociedade, porque a gente acha que é um paradigma a ser mudado hoje, como o envelhecimento deve ser encarado. Eu imagino que nesse contexto, bons exemplos para outros idosos deve ser uma das ferramentas que eles vão utilizar. E nesse sentido posso dizer que Dona Lourdinha seria um desses bons exemplos? Ótimo exemplo. A senhora está aqui porque, né, porque é um bom exemplo. Gente, eu confesso que eu fiquei meio impressionado quando ela contou a idade, portanto, a gente pode contar para todo mundo. Pode. A senhora tem que idade? 70 anos. 70 anos? 7-0? Certinho, 7-0. Qual o segredo? Conta aqui, só aqui. Não é segredo, né? Eu acho que é alguma coisa, não é possível. A genética é boa, mas nem tanto. É uma vida de aprender. Eu sempre entendi a vida com várias fases de aprendizagem. Cada vez vai aparecendo novas. Eu te confesso que eu sou uma mulher de muitos grupos. Eu aprendo com muitos grupos. A senhora então está dizendo que naquele eixo social, a senhora sempre procurou alimentar bem? Alimentar bem, uma de que forma? Amizades, igreja, ou tudo isso? Tudo isso, sabe? De amizade, de estudo. Eu tenho um grupo de meditação. Quando não era meditação, eu já tinha já era ligada a uma espiritualidade, a uma transcendência. Então está falando aí de alimento para a alma, principalmente. Para a alma, principalmente. Agora, de alimento físico também, desde os 20 e poucos anos eu procuro alimentação natural. Mais natural. Como é que é, assim, resumidamente, uma alimentação da senhora? Mais frutas, né, castanhas e verduras, mas como carne, sim, mais carne branca, mas como das outras também. Não sou uma vegetariana. E uma curiosa. Quer dizer que você não deixa de experimentar, mas... Não deixo, De forma comedida, vamos dizer assim. Não tem uma alimentação exagerada. E esportes também, dança. Já fiz biodança, já fiz dança contemporânea, teatro, e elas vão e entram. Eu sou escritora, hoje poeta, porque eu já fui professora, e hoje eu estou tendo mais tempo para escrever. E sou também terapeuta floral já há 29 anos, com os florais de Bach. Bom, mais alguma coisa. Uma representante zen. Eu acho que fazendo tudo que a Dona Lourdinha faz, vamos combinar que vai ser mais difícil, né? Porque ela está num nível mais elevado, vamos dizer assim, de equilíbrio pessoal. Não, é a busca, né? Não estou, não. A gente tem os conflitos. Mas assim, a senhora... mas ela claramente é um exemplo do tripé. Bom, ela não falou da questão financeira, mas certamente isso também não deve ser problema, até porque
provavelmente a senhora busca a questão da simplicidade, de uma vida mais tranquila e, portanto... Construir também, não é? Eu construí financeiramente até então e construo também. A senhora foi se preparando para isso? Fui me preparando também para os dias de hoje e continuo administrando o que eu tenho para ter uma vida digna, sem grandes exageros, mas com conforto. Como é que essa preocupação da senhora? A senhora falou com 20 e poucos anos, né? Já começou a cuidar, assim, ter uma alimentação mais natural, a ter algumas atividades relacionadas ao equilíbrio por meio de meditação, de outras coisas. Como é que isso surgiu na vida da senhora? Surgiu? Eu sempre fui curiosa, não é? Com a vida, com a transcendência, com o corpo, não é? Com o que o mundo apresentava. Então, eu sempre fui atrás. E eu me lembro, aos 20 anos, quando eu fui mãe... 20 anos? Aos 20 anos. Foi um professor, morava numa cidade pequena, Formiga, onde eu nasci, e apareceu um professor de yoga. E eu fui fazer algumas aulas com ele, eu fiquei assim fascinada aos 20 anos, né? E esse professor ia só nos fins de semana, porque ele não podia ficar e na cidade não tinha outro. Foi o primeiro contato. Depois mudamos para Belo Horizonte, eu e o marido com as crianças, né? Depois disso mudamos para Uberlândia. A senhora sempre foi trilhando esse caminho, foi ligada a esse caminho. Patrícia, mas e para quem não teve essa preparação, não encontrou esse equilíbrio mais cedo? Para quem hoje, pelo contrário, se sente assim, em dificuldade, se sente cansada, sente que a vida já está acabando, quase que não se aguentando mais viver. Como começar a tentar mudar essa dinâmica? Então, escutando a Lourdinha é uma surpresa, né? Muito grata de conhecê-la, né? Nesse espaço aqui. Eu acho que o que é importante é sempre estar buscando desafios. E quem não tem isso internalizado dentro do coração, dentro da sua própria vida... Não é cultural? Não é cultural, porque, como a Lourdinha contou, isso vem sendo construído na vida dela. Mas isso, sempre é tempo. Sempre é tempo. Então, o que é importante é estar buscando espaços de convivência. A convivência é um espaço de inclusão, né? Tanto para a terceira idade como para aquele que está cuidando da sua longevidade. Isso não deveria ser uma questão só aos 40. Isso deveria ser uma questão que a gente deveria ser trabalhado, ensinado, nos orientados a cuidar desde cedo. Porque a gente envelhece todo dia, um pouquinho, e todo dia tem uns desafios, né? E o objetivo é que faz a gente se sentir viva. A gente vinha até conversando, né, Ludi? Que o desafio é que faz a gente ainda ter vontade de viver nesse mundo. E isso faz a diferença. Pois é. E para pessoas que não têm esse recurso interno, né, esse recurso de vida, de educação, precisa contar com os dispositivos, com o ateliê do Longe Viver, né, e com outros dispositivos que a cidade tem. Assim, em linhas bem gerais, a iniciativa principalmente cria espaços, situações para que essas pessoas se encontrem e que, a partir da vivência umas das outras, elas comecem a resgatar esse processo. Resgatar os seus desejos e as suas propostas de vida. Porque a gente vai deixando propostas para trás, né? Objetivos, sonhos. E esse grupo tem essa proposta, né? Que a gente resgate os nossos desejos, os nossos sonhos e que ainda é tempo de realizá-los. Eu vou chamar um intervalo para, na sequência, a gente abordar com mais profundidade essa questão de como reacender essa chama, essa vontade de viver mesmo aos 70 ou mais, né? Falar um pouco sobre depressão, que é bastante comum na sociedade como um todo, mas principalmente na terceira idade, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca?
Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, a conversa continua aqui no intervalo. Cristina, assim, talvez o grande desafio para a terceira idade é buscar motivação para viver. E o que a gente nota, às vezes, é que o idoso, ele coloca muita expectativa, muito na família, nos filhos, até porque, principalmente no caso da mulher, é muito comum uma mãe que dedicou a vida inteira aos filhos. Portanto, ela não teve nem situações para criar, para construir aquele pilar da vida social e tal. E aí, né, vamos falar a verdade, os filhos têm a vida deles, aí tem os netos que também têm a vida deles, hoje em dia a correria é muito grande. Como que esse idoso que ele pode fazer na prática mesmo, para tentar mudar essa dinâmica, tentar por si já buscar alternativas para buscar motivação para continuar vivendo com qualidade? Então, César, eu acho que a gente podia usar uma palavra que é o empoderamento da própria vida, né? Ele se empoderar de que ele tem uma vida e que essa vida ele deve respeitar, porque é a vida dele, né? É a vida dele que está em jogo. Não tem que ser suprida, não tem que ser um preenchimento de vazios. Ele tem que se sentir pleno com as capacidades dele, embora limitadas fisicamente, porque as capacidades vão se limitando ao longo do tempo, mas a mente continua livre. Então, a Lourdinha, por exemplo, está falando que escreve. Esse idoso, ele pode fazer uso das suas capacidades de uma forma muito criativa, de uma forma muito... Ele pode acrescentar essa motivação na vida dele, essa busca por algumas coisas que ele deseja. E o desejar, como a Patrícia falou, é o combustível fundamental, né, de viver plenamente, de viver com um envelhecimento ativo. Não precisa ficar esperando, porque esse buraco, você hoje pode fazer companhia pro idoso da sua família que está precisando de companhia porque ele está carente. Você vai preencher aquele buraco, aquele vazio logo, porque, né, fica sempre carente, então nunca vai ser preenchido. Quem tem que preencher esse vazio? A própria pessoa. Então deixa eu ver se eu entendi. Como se fosse um passo a passo, não existe passo a passo para cada pessoa. É uma pessoa completamente diferente da outra, felizmente, senão o mundo seria chatérrimo. Mas, assim, primeiro, entender as limitações, as próprias limitações, e não usar isso como desculpa, às vezes como muleta, para deixar de viver. Uhum. E aí, assumir que, por mais que aquela pessoa tenha dedicado a vida inteira, a maior parte da vida, para cuidar dos outros, né, dos filhos, da família, a responsabilidade pela própria vida é dela mesma. Dela mesma. É isso? Exatamente. Por mais que essa pessoa, às vezes, tenha doenças ou tenha realmente limitações físicas, se essa pessoa tiver doenças, limitações físicas, como por exemplo, hoje eu acho que no nosso país a gente não tem tantos lugares que o idoso com Alzheimer, por exemplo, que é muito perigoso ele ficar sozinho, ele realmente precisa de uma companhia ali 24 horas por dia. Hoje a gente não tem, mas quem sabe, lançando essas ideias na sociedade, esses espaços não possam ser criados para que as famílias possam contar com algum lugar onde esses idosos possam estar em segurança e as famílias se sentem tranquilas e não vão desempoderar aquele idoso do que ele tem ainda de capacidade, porque o sentimento fica. O Alzheimer, ele vai tirar a memória, mas o sentimento fica. Então, aquela família poder estar com o idoso, sabendo que ele está bem cuidado, num local... Eu acho que carece, a nossa sociedade hoje carece de pensar essas questões, de como a gente vai fazer, porque o Alzheimer, ele está cada vez mais frequente, mais comum.
né? Então, assim, hoje a gente conta, as famílias que têm pessoas com Alzheimer sofrem principalmente porque os filhos veem nos pais uma criança e não conseguem, é doído para um filho ver um pai que foi autoridade na vida dele, que foi aquele afeto significativo, que foi proteção, que foi cuidado a vida inteira daquele jeito. Então é um sofrimento muito grande que, se a gente tivesse um local, né, como eu sei que tem na Holanda, um local para as pessoas saírem em companhia de outra, não da família, mas que façam suas próprias compras, que possam... Mesmo, quer dizer, aí você está falando o seguinte, que até uma limitação severa, até uma limitação severa, Alzheimer, é possível a pessoa de alguma forma se empoderar. Agora, Lourdinha, você no intervalo aqui você comentou que você é de uma família de 12 irmãos, é isso? 12 filhos. Hoje nós somos 9. E que você tem filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Casadas, e é viúva. Então quer dizer que hoje você mora sozinha. Moro sozinha. Então, como é que foi essa transição de uma pessoa que, primeiro, casada, com 2 filhas, e de uma família numerosa, portanto, provavelmente a casa sempre movimentada, para uma vida de viver sozinha, que é talvez a maior dificuldade da maior parte dos idosos? Ô César, isso foi acontecendo, foi mudando, porque primeiro, já quando eu casei, já saí de uma casa de 12 filhos. Meu marido saiu de uma de 11. Então, para nós dois foi desafio. Coisa que não existe, praticamente não existe mais, né? Hoje. E ele faleceu, a perda dele também foi, ele estava com 44 anos, ia fazer 45. Já comecei também, as perdas também nos ensinam, Quer dizer, ele morreu muito jovem, muito né? jovem. Como é que foi lidar com essa perda? Foi também, tenho que dizer que tudo porque, foi assim, aprendizado na minha vida. Eu estou perguntando isso porque isso também é uma situação muito difícil para o idoso. No caso, você até perdeu seu marido ainda jovem, mas assim, lidar com a perda também é uma dificuldade grande. Dificuldade. Aí eu pus como desafio que eu tinha 2 filhas, para ajudá-las, que eram adolescentes na época, e a minha vida também, que eu já era professora, que eu ia continuar aperfeiçoando. E foi sendo desafio, um atrás do outro. Eu tenho um espírito de desafio, de ir atrás do desafio, mas eu tenho que te dizer que eles só foram aumentando. Depois as filhas casaram, saíram de casa, eu fiquei sozinha, mas trabalhando, até aposentar profissionalmente, mas aí o leque foi só abrindo. Você foi colocando outras atividades, eu já tinha algumas objetivos paralelas, mas aí o leque foi aumentando porque eu tive uma disponibilidade maior. Fica claro no exemplo da Lourdinha, Patrícia, que se manter ativo é fundamental. Estou certo que eu estou falando? Sim. E o que é mais fundamental, que a Lourdinha, ela falou uma coisa muito interessante. Várias vezes que ela se refere à vida dela, ela se refere desafio e curiosidade, né? Então, essa palavra curiosidade, de querer aprender mais, de se colocar em movimento, faz a diferença. Faz a diferença para o adoecimento, né? Igual você estava comentando, perguntando para a Cristina, da depressão no idoso, do isolamento do idoso, né? Como também faz a diferença para quem está em volta, né? Para tuas filhas deve ser um exemplo e deve ser extremamente prazeroso também estar com você, né, Lourdinha? Num outro papel, que não é mais aquele papel só de cuidadora dos netos. Então, faz uma diferença hoje. Hoje, a gente tem pessoas cada vez mais chegando a uma maturidade com uma atividade, com propostas de trabalho, com propostas de inserção na sociedade, não só naquele papel de isolamento dentro de casa. Pois é, por isso que, então, o Longe de Ver vai trabalhar basicamente com grupos, assim, ou principalmente, não basicamente, você falou que até terapias individuais também, mas principalmente com grupos. Com grupos. Cristina, acho que é natural do ser humano, quando a gente participa de um grupo e vê que aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos não são exclusividade nossa, qual o impacto disso para a gente? Eu acho que a gente, com o laço social que a gente vai formando, a gente tem aquela identificação, a motivação vai aparecendo, mesmo que ela não existe. Quando você perguntou da parte prática, eu acho que a convivência inicial, né,
com pessoas que estão ali vivenciando as mesmas coisas que você, vão te fazendo pensar e aí a mente vai se abrindo para novas possibilidades que talvez quando você não convivia, você não tinha possibilidade de pensar. Então eu acho assim, é importantíssimo você estar aberto a participar, aberto a se incluir. Porque uma pessoa que não tem esse otimismo com a história da inclusão, eu tenho vergonha, eu não posso, eu estou muito triste, não, a minha vida já acabou por aqui, porque tudo que eu tinha já perdi tudo. Então, se você começa a reclamar dessas coisas e não pensar que, olha, a vida está aí, você precisa, é sua, né? Toma, se empodera dela e vai viver, você não vai abrir sua mente para poder mudar aquilo que está te causando tanto sofrimento. É comum o idoso ter aquele sentimento de injustiça, de que fui abandonado e que, portanto, eu sou vítima. A vitimização é uma postura geralmente comum? É um traço que tem se mudado, né? Porque a gente tem percebido cada vez mais mulheres, igual a Lourdinha, numa atividade, que não estão nessa posição de vitimação. O mundo que me carrega, eu carrego a minha própria vida, né? Mas o que eu acho importante é a gente tomar a nossa vida como nossa responsabilidade. Quando a gente pega a nossa vida com responsabilidade, eu vou cuidar do meu capital financeiro, do meu capital social e do meu capital vital, né? Então, o que é importante é que as pessoas se atentem para essa mudança cultural, de que eu não preciso desistir da vida porque cheguei aos 70. E aí eu brinco muito, inclusive na minha família, é isso. Eu tenho uma mãe idosa e ela fala assim, já tem 80 anos quando ela não quer fazer algo. E aí eu brinco com ela, falo, olha, 80 anos não acabou a vida, né? A vida ainda está te chamando para muitas coisas. Então, é importante a gente entender que há um processo de envelhecimento, de limitações, mas eu preciso me incluir dentro dessa vida. A iniciativa sempre vai partir da gente. Né? Em algum momento, a gente adoece, tem idosos que adoecem, né? A gente precisa de pedir ajuda também, né? Não ter receio de pedir ajuda. Não ter receio, exatamente, isso é importantíssimo. Que aí vai a humildade, é um aprendizado também. É um aprendizado também, exatamente. Mas sempre entendendo que aquilo tem que ser uma iniciativa própria antes de qualquer coisa. Para você que pegou a conversa andando, né, no primeiro bloco a gente estava falando, que assim, né, o trabalho do Longe Viver é no sentido de ajudar o idoso, incluir o idoso e sempre trabalhando de alguma forma, lembrando ao menos naquele tripé que a gente falou, né, que é trabalhar as relações sociais, né, a relação vital, ou seja, cuidar da própria saúde e até a questão financeira, né, a pessoa ter independência e fazer disso também um viés de crescimento. Antes que nosso tempo termine, quem quiser participar desse projeto, como é que deve fazer? Quem que tem as coordenadas? Bom, nós temos esse grupo está iniciando o projeto que vai ser aberto do dia 15. Nós temos os nossos contatos de telefones e endereços. Pode falar, você sabe de cabeça? Agora, de cabeça, né? Tem o site? A gente tem o Facebook, né, que tem uma página que chama Ateliê do Longe Viver, que então as pessoas já podem... por aí, no Facebook, então, Ateliê do Longe Viver. Ali, então, certamente lá tem informação. Tem informações, os telefones. Uma programação de atividades. Você está contando que essa atividade do dia 15 de março, talvez você já está assistindo, já até passou, já nem tem mais... os ingressos foram esgotados, né? Os convites. Que é gratuita, essa atividade é gratuita. Gratuita. A nossa intenção é tentar trabalhar a cultura na nossa cidade, né? De um envelhecimento saudável, com qualidade de vida. E nos surpreendeu, né, esse interesse e essa demanda da nossa cidade. Porque a gente, quando fomos conferir o número de convites, já tinham se esgotado em menos de uma semana, né? Então, para nós é um privilégio, é uma satisfação e a gente espera que esse evento seja um sucesso mesmo e um divisor de águas dentro da nossa cidade. Que a gente possa conversar mais vezes sobre a questão do envelhecimento, né? E a gente está lançando as sementes, né, das discussões, dessa ideia, estamos lançando as sementes com este evento, que a gente acha assim que... É um marco.
é um marco para a gente dar um pontapé nesse projeto e mudar esses paradigmas e termos muitas lourdinhas em volta da gente. Bom, de fato um projeto legal, vocês estão vendo, por isso que a gente decidiu conversar sobre isso. De novo, quer informação, entra no Facebook, Ateliê do Longe Viver, lá você vai ter como entrar em contato e também um cronograma das atividades. A vocês, Patrícia e Cristina, obrigado pela presença aqui. Dona Lourdinha, prazer conhecer a senhora, viu? Igualmente, a senhora é um muito excelente obrigado. exemplo. E a você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado. A gente se vê no próximo Correio TV Debate. Até lá. Obrigada ao grupo aí também. Obrigada, Lourdinha. Obrigada a você, É um exemplo, foi ótimo. você, viu?